Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de outro capítulo do livro de Esdras. E hoje, pessoal, vamos ler o capítulo 6. E como sempre fazemos, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos avançando nela até chegar ao capítulo 6 do livro de Esdras, que fala sobre o decreto de Dario. Diz assim a palavra de Deus. O rei Dario mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, onde se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dario comunicou. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nestes termos, que o templo seja reconstruído como local para apresentar sacrifícios e que se lancem os alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. E os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Agora então, Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, funcionários dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem este templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção deste templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos oferecidos aos deuses dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, eu determino que, se alguém alterar este decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixem-no empalado, e seja a casa dele transformada num monte de entulho. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dario, o decretei, que seja plenamente executado. Então, em vista do decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então o povo de Israel, sacerdotes, levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, de acordo com o que está escrito no livro de Moisés. No 14º dia do 1º mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa para todos os exilados, para os seus colegas sacerdotes e para eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, juntamente com todos que se haviam separado das práticas impuras de seus vizinhos gentios, a fim de buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Assíria, de maneira que ele lhes deu força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, do Deus de Israel. Resumindo, pessoal, o capítulo 6 de Esdras fala sobre a resposta do rei Dario à carta enviada por Tatenai sobre a reconstrução do templo em Jerusalém. Dario ordenou uma busca nos arquivos reais e encontrou o decreto do rei Ciro, que autorizava e incentivava a reconstrução do templo. Com essa confirmação, Dario enviou uma nova ordem, permitindo que os judeus continuassem a obra sem interferências. Dario também ordenou que Tatenai e seus companheiros ajudassem na obra, fornecendo os recursos necessários como dinheiro, bois, carneiros, cordeiros e outros suprimentos para os sacrifícios.
Ele especificou que essas provisões fossem entregues diariamente para que os sacrifícios e orações pelo bem-estar do rei e de seus filhos pudessem continuar. Os judeus, liderados por Zorobabel e Jesua e incentivados pelos profetas Ageu e Zacarias, seguiram com a construção. Com a ajuda de Deus e a obediência ao decreto real, a obra foi concluída com sucesso. O templo foi terminado no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Após a conclusão, os israelitas celebraram a dedicação do templo com grande alegria, oferecendo muitos sacrifícios a Deus. Eles também observaram a festa dos pães asmos, comemorando a Páscoa com pureza e gratidão. Os sacerdotes e levitas se purificaram e realizaram os sacrifícios conforme as leis de Moisés. A alegria do povo foi grande, pois Deus havia mudado o coração do rei da Assíria, que os apoiou na obra. Concluindo, pessoal, lembre-se, a perseverança na obediência a Deus e a confiança em suas promessas nos ajudam a superar desafios. Deus pode usar até mesmo autoridades e governantes para cumprir seus propósitos e abençoar seu povo. Creia nisso. É isso aí, pessoal. Mais uma vez concluímos a leitura de um capítulo do livro de Esdras. Eu espero que amanhã possamos estar juntos para ler um outro capítulo. Fiquem na paz e que Deus abençoe.